E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Caio, voltando aqui ao nosso curso. Então, na aula de hoje vamos falar sobre transformações lineares e autovalores e autovetores. Vamos lá? Então, o que seria uma transformação linear? Transformação linear é quando transformamos um espaço vetorial em outro espaço vetorial, podendo alterar a dimensão do espaço vetorial ou não. Como assim? Então, quando nós temos, por exemplo, um espaço vetorial em R1, quando nós temos um espaço vetorial em R1, podemos transformar em outro espaço vetorial ainda no R1, ou seja, sem alterar a dimensão do espaço vetorial. Lembrando que a dimensão do espaço vetorial está diretamente relacionada com N, né? Que é o número, né, do seu espaço, do número do espaço vetorial, se é R1, R2 ou R3, por exemplo. Eu posso transformar então o R1 em R1, o R2 em R2, o R3 em R3, eu posso transformar o R1, por exemplo, em R2, alterando a dimensão do espaço vetorial, tá? O R2 em R3, o R1 em R3, diretamente, né, do R1 para o R3, ou eu posso reverter, passar do R3 para o R2. Então a transformação linear nada mais é que você fazer esse jogo aí, você transformar um espaço vetorial em outro, alterando ou não a sua dimensão, tá bom? Como que nós podemos verificar se um espaço vetorial qualquer S pode transformar um outro espaço vetorial V ou não? A partir de dois critérios. O primeiro critério aqui e o segundo. O que seria o primeiro critério, pessoal? A transformação linear de dois vetores, ou seja, de V mais W, tem que ser igual a transformação linear separada aqui do V, mais a transformação linear separada de W, para tal que V, W pertence a S, tá? Ao espaço vetorial S. O segundo critério diz o seguinte, que a transformação linear de um número escalar alfa vezes V, né? Então, perceba que o alfa está dentro da transformação linear. Eu posso dizer que essa transformação linear é igual a alfa vezes a transformação linear de V. Então, é a mesma coisa que você pegar o alfa e retirar da transformação linear, tá? Então, essa igualdade tem que bater, tanto do primeiro critério como do segundo critério. E aqui no segundo, né, para tal que alfa pertence ao conjunto de números reais e tal que o vetor V pertença ao espaço vetorial S, tá? Então, são os dois critérios que nós temos que verificar. Vamos fazer um exemplo para verificar esses dois critérios? Vamos lá. Verifique se o exemplo abaixo é uma transformação linear. Então, a transformação linear do exemplo é uma transformação linear de R2 para R3, definida por... Então, essa aqui é a nossa transformação linear, pessoal. T de x, y, que é igual a 2x, 3y, x mais y. Então, perceba que é um vetor, né? Isso aqui é um vetor com 3 coordenadas. Então a gente tem a coordenada aqui, no caso seria a coordenada x, y e z. E aqui é uma transformação de x e y. Ou seja, xy passou para xy e z. Então, no caso, por isso que fala, né? R2 para R3, tá bom? Bom, mas vamos ao que interessa. Vamos verificar se é uma transformação linear ou não. Então, o primeiro critério, o que a gente tinha que verificar? Temos que verificar se a transformação linear de dois vetores, vetor V mais vetor W, dois vetores qualquer, tá? Por exemplo, o vetor V, que eu posso chamar de x1, y1, e o vetor W, que eu posso chamar de x2, y2. Então, a transformação linear da soma desses dois vetores tem que ser igual à transformação linear separada dos dois vetores, tá? Para tal que V e W pertença ao espaço vetorial S. Bom, como que a gente vai fazer isso? Então vamos encontrar primeiro a nossa transformação linear V mais W. Então o nosso V, vetor V, é igual a x1, y1
E o vetor W, ele é igual a x2, y2. Beleza? Então, essa é a nossa transformação linear do exercício. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar, a partir dessa transformação linear, em função da soma de V e W. Ou seja, quem que é o meu V e quem que é meu W? x1, y1 e x2, y2. A hora que eu somo esses dois vetores, o que eu vou ter? Eu vou ter essa soma aqui, ó. Concorda comigo, ó? X soma com x, né? Então é x1 mais x2. Aqui, ó, x1 mais x2. Y soma com y. y1 mais y2. Aqui, ó, y1 mais y2. Então a primeira aqui é a minha coordenada x e a segunda é minha coordenada y. Beleza? Então, ó, o que vai à direita aqui da minha igualdade, é justamente a transformação linear do exercício, que é essa, ó. Essa é a transformação linear do exercício. Então, eu vou ter que jogar essa transformação linear dentro dessa equação. Só que o que eu vou ter que substituir? Aqui não está em função de x e y, ó, x e y. Tudo que é x, eu vou ter que colocar em função aqui do x da minha transformação. Então, quem que é o x da minha transformação? Não é a transformação de V mais W? Então, quem que é o x de V mais W? É o x1 mais x2. Então, o x da minha transformação vai ser igual a x1 mais x2. E quem que é o y da minha transformação? O y da minha transformação é o y1 mais y2. Então, o y aqui vai ser igual a y1 mais y2. Ou seja, todo lugar que eu tiver x aqui na minha transformação linear, eu vou substituir por x1 mais x2. Então, qual que é o primeiro aqui? 2 que multiplica x, então é 2 que multiplica x1 mais x2, mais 3 que multiplica y, então 3 que multiplica y1 mais y2, que é o meu y, né? Então lembrando, isso aqui é o x, isso aqui é o y, vírgula, x mais y, né? Então, o x é o x1 mais x2, e o y é o y1 mais y2. Entenderam? Então, para você verificar isso, você tem que substituir tudo que é x e y pelo x e y correspondente aqui da nossa transformação, que no caso é uma transformação de V mais W. Tá bom? Bom, então essa... Vou dar uma apagada aqui. Essa aqui é a nossa transformação linear de V mais W. Beleza? Agora vamos calcular a transformação linear separada de V, apenas do vetor V. Então o vetor V, ele é o meu vetor x1, y1. Beleza? Então, transformação de x1, y1, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar novamente aqui, ó, a minha equação da transformação linear e substituir aqui dentro. Só que ao invés de eu colocar x, eu vou colocar x1. Ao invés de colocar y, eu vou colocar y1. Então, substituindo aqui, ó, x1, y1, x1 mais y1. Beleza, encontramos a transformação linear separada de V. Vamos encontrar a transformação linear separada de W. Então, o que nós temos aqui? Transformação linear x2, y2. Agora eu vou trocar, né? Aqui vai passar a ser o x, o x2, e o y2. Ah, então aqui 2 vezes x2, 3 vezes y2, e x2 mais y2, tá? Essa é a transformação linear separada de W. Pessoal, concordam comigo que quando eu pego essa transformação linear de V e eu somo com a transformação linear de W, a hora que vocês realizarem essa soma, vocês vão encontrar exatamente essa mesma equação que está aqui. Então, a hora que você soma o x, a transformação de V separado mais a transformação de W separado, você vai encontrar a transformação de V mais W
composta, toda junta, né? Então, você tem que a transformação linear de V mais W é igual à transformação linear de V separado mais a transformação de W separado para tal que V e W pertencem ao subespaço vetorial S. Então, ok, pessoal, é uma transformação linear. Beleza? Bom, então verificamos o primeiro critério. Agora, o segundo critério, a transformação linear de ∝V tem que ser igual a alfa vezes a transformação linear de V separado. Então, o que nós temos que fazer aqui? A gente vai ter que tirar o alfa para fora ali da transformação linear e verificar se vai ser igual, né, ele estando fora ou dentro. Então, lembrando novamente essa equação da minha transformação linear, eu vou ter que substituir dentro da minha transformação linear de ∝V. Então, pessoal, quem que é a minha transformação linear ∝V? Eu tenho que jogar o alfa para fora. Então, transformação de alfa x1 y1 é igual a transformação de alfa x1 vírgula alfa y1. Né? O alfa vai multiplicar tanto x como y, fazendo a distributiva. Então, a hora que eu jogar a minha equação de transformação linear aqui dentro, o que vai acontecer, pessoal? Então, quem que é o meu x e quem que é meu y? O meu x vai ser igual ao x1 e o meu y é igual ao y1. Já que o vetor v, né? Lembrando que o vetor v é o vetor x1, y1. Então, nesse caso, tudo que é x substitui por x1 e tudo que é y substitui por y1. Por isso que vai ficar essa equação aqui. E o alfa para fora que vai multiplicar, né, também o x1 e y1 aí da transformação linear. Bom, pessoal, concordam comigo que o alfa ele ficou em todos os elementos do meu vetor? Se ele ficou em todos os elementos do meu vetor, eu posso tirar ele para fora. Se ele não ficasse em todos os elementos do meu vetor, eu não poderia tirar ele para fora, tá? Então, se ele ficou, então eu consigo tirar. E ao tirar o alfa aqui, ó, eu tenho que o alfa vezes a transformação linear. Então, isso aqui é a minha transformação linear de V. Isso aqui é o meu alfa. Alfa, que multiplica a transformação linear de V, é igual a transformação linear de alfa que multiplica o vetor V. Tá? Portanto, ok. Ó, transformação de ∝V é igual a alfa vezes a transformação separada de V. Beleza, pessoal. Verificados os dois critérios, você pode afirmar que sim, isso aqui é uma transformação linear. O que eu quero passar para vocês agora? O que são autovalores e autovetores? Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é que todo autovetor precisa de um autovalor. Ah, professor, mas o que é um autovetor? O que é um autovalor? Ó, o conceito de autovalores e autovetores está associado às transformações lineares, tá? Então, nada mais é que uma transformação linear, que é o que eu acabei de falar para vocês. Em que a transformação linear de um vetor qualquer, um vetor V, é igual a lambda que multiplica o vetor V. Ou seja, o lambda, pessoal, lambda é o autovalor do autovetor V. Então, o V é o nosso autovetor e o lambda é o autovalor, tá? Então, o que seria um autovalor? Vamos entender melhor o que seria aí um autovalor e autovetor. Ó, veja no exemplo abaixo, pessoal, um exemplo de transformação linear de um autovetor V. Então, aqui no gráfico, né, nós temos um autovetor V, que é o que está em vermelho aí. Enquanto a transformação linear TV for na mesma direção do vetor V, ou seja, estiver na mesma linha aqui, né, ó. Enquanto estiver na mesma linha, isso significa que o vetor V ele será um autovetor. Lembrando, então, transformação linear de V é igual ao autovalor, que é o nosso lambda, que multiplica o vetor V.
em que o V é o alto vetor e o lambda é o alto valor. Então, a nossa transformação linear, se estiver na mesma direção, você pode falar que sim, o vetor V é um alto vetor, tá? E o escalar que multiplicou esse alto vetor para gerar essa transformação, a gente chama de alto valor, que é o nosso lambda, tá? Caso a transformação linear TV estiver em qualquer outra direção no espaço R2 ou R3, então V não será mais classificado como alto vetor. Então, por exemplo, se a nossa transformação linear estiver, por exemplo, para cá, ó, vamos supor que TV veio para cá, ou para cá, ou para cá, por exemplo. Ou seja, fugiu da direção do vetor V. Se a minha transformação linear foge da direção do vetor V, então você não pode dizer que o V é um alto vetor, tá? Ele só vai ser um alto vetor se a transformação linear estiver exatamente na mesma direção, beleza? Bom, você também tem autovalores e autovetores nos conceitos de matrizes, tá? Então, o que seria um autovalor e um autovetor de uma matriz? Para encontrarmos os altos valores e autovetores de uma matriz qualquer, devemos estabelecer a seguinte condição. A matriz A, que multiplica o vetor V, vai ser igual a o alto valor vezes o alto vetor V. Podemos também deixar em função do determinante. Como assim? Eu posso dizer também que a matriz A vezes o vetor V, o alto vetor V, menos o alto valor lambda vezes a matriz identidade. Para quem não lembra aí a matriz identidade que eu falei nas aulas passadas, por exemplo, lá em R2, né? Quando você tem uma matriz identidade em R2, ou uma matriz de 2 por 2, né? Aliás, o que seria uma matriz de 2 por 2? Quando você tem aqui 1, aqui 0, 0 e 1. Uma matriz de identidade 3 por 3. Quando você só tem valores unitários, tá? Apenas na diagonal principal. E todos os outros elementos são 0. Então, quando todos os outros elementos são 0, isso aqui é uma matriz identidade, tá? Então, menos o alto valor vezes a matriz identidade vezes o alto vetor V é igual ao vetor nulo, tá? Então, ó, nós temos o vetor V nos dois elementos aqui da subtração. Eu posso retirar esse V, né? Eu posso tirar para fora e juntar a subtração. Então, eu posso dizer que a matriz A menos o alto valor vezes a matriz identidade, que multiplica o vetor V, né? É igual ao vetor nulo. Então, eu posso afirmar que o determinante da matriz A menos o alto valor vezes a matriz identidade é igual a 0, tá? Bom, são alguns conceitos que vocês precisam saber sobre matriz. A gente vai fazer alguns exemplos para fixar isso aí, tá bom? Outra coisa que vocês precisam saber. Sendo importante destacar que quando há pivô em cada coluna, o sistema é possível e determinado, tá? Ou seja, SPD, possuindo uma única solução, que é a solução trivial, tá? Agora, quando há pivô em alguma coluna, ou seja, se o elemento da diagonal principal for nulo, quando não há pivô em alguma coluna, ou seja, quando o elemento da diagonal principal for nulo, então o sistema é possível e indeterminado, ou seja, SPI, tá? Que é esse caso aqui. Possuindo diversas soluções não triviais. Para entendermos melhor essas condições, vamos aplicar em um exemplo. Bom, pessoal, então vamos fazer um exemplo de matriz. Como que nós calculamos os autovalores e autovetores de uma matriz? Vamos lá. Então, nós temos uma matriz A, 2, 1, 2, 3, né? Uma matriz de 2 por 2. Se nós temos uma matriz de 2 por 2, pessoal, automaticamente nós vamos ter uma matriz identidade de 1, 0, 0 e 1, tá? Valores unitários, beleza?
Bom, então aplicando determinante A menos alto valor vezes a matriz identidade é igual a zero. Então, o que nós vamos ter aqui? Essa aqui é a nossa matriz A, esse é o nosso lambda, né? E isso aqui é a nossa matriz identidade. Tudo isso tem que ser igual a zero. Bom, então quem que eu não sei ainda? É o nosso lambda, que é o nosso alto valor. Bom, como que nós fazemos uma subtração de matrizes, né? Subtração de matrizes, nós temos que pegar elemento por elemento e ir subtraindo. Então, o 2 vai subtrair com 1, que vai multiplicar o lambda, né? Então, vai ficar aqui, ó, 2 menos lambda. O 1 vai subtrair com o 0, lambda vezes 0 vai dar 0, então vai resultar em 1 mesmo. O 2 aqui vai subtrair o lambda vezes 0, isso aqui vai ficar 2 mesmo. E o 3 vai subtrair o lambda vezes 1, então aqui vai ficar 3 menos lambda. Tudo isso tem que ser igual a 0, beleza? Bom, então, quando a gente resolve o determinante dessa matriz, como que nós temos que fazer? Diagonal principal menos a outra diagonal inversa, né? Então, 2 menos lambda, que multiplica 3 menos lambda, menos a diagonal inversa, que é 1 vezes 2. Tudo isso tem que ser igual a 0. Então, pessoal, a hora que você aplicar a multiplicação aqui dos parênteses, né? Então, você vai ter 2 que multiplica 3, menos 2 que multiplica lambda, menos lambda que multiplica 3 e menos lambda que multiplica lambda. Então, você vai ter aqui, ó, 6 menos 2 lambda menos 3 lambda mais lambda ao quadrado, menos 2, que é igual a 0. Bom, simplificando isso aqui, você vai ter que o lambda ao quadrado menos 5 lambda mais 4 é igual a 0. Opa! Nós temos uma equação aí de segundo grau, né? Nós temos aqui polinômio de segundo grau. Nós temos o lambda ao quadrado menos 5 lambda mais 4. Por soma e produto, nós podemos encontrar as suas raízes, né? Como que a gente encontra? Então, a nossa soma, lembrando aqui que é o 5, né? Menos 5. E o produto tem que ser igual a 4, certo? Lembrando que na verdade é menos A, né? Menos A, no caso aqui vai ficar menos B, desculpa. Então é menos 5, então vai ficar mais 5. Então a soma é 5 e o produto é 4. Se a soma é 5 e o produto é 4, então quem são os nossos autovalores? Vai ser o 1 e o 4, tá? Agora, para encontrarmos os autovetores da matriz, precisamos calcular a equação A menos lambda vezes I vezes o autovetor V, que é igual ao vetor nulo para cada autovalor encontrado. Então, nós vamos ter duas situações, não temos duas raízes? Então, vamos ter dois valores de lambda. Lambda igual a 1 e o lambda igual a 4. Vamos fazer primeiro o lambda igual a 1? Então, lambda igual a 1, o que nós vamos ter? Matriz A menos a matriz identidade vezes o lambda vezes o autovetor V é igual ao vetor nulo. Quem que é o vetor nulo? É esse aqui, ó. Tudo zero, né? Eu tenho uma matriz toda recheada por zeros. No caso aqui, nós temos apenas uma coluna e duas linhas. Quem que é o meu autovetor? É o xy que eu quero encontrar, tá? Bom, então, o nosso lambda nós já sabemos que é 1. Beleza. Então, como que vai ficar a nossa matriz? 2 menos 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, 3 menos 1. Tudo isso multiplica o autovetor xy, que é igual a 0. Então, pessoal, quando nós temos agora uma multiplicação de matrizes, o que nós temos que fazer? A gente vai ter que pegar e fazer o seguinte, ó. Essa subtração, 2 menos 1, vai multiplicar quem? Vai multiplicar o x. O 1 que está aqui, ó, vai multiplicar quem? Vai multiplicar o y. Então, mais 1 vezes y, que é igual a esse zero aqui, certo? Dessa equação, que conclusão que eu posso tirar? Que o meu y é igual a menos x. Vamos para a segunda equação? Segunda equação, pessoal, o primeiro elemento aqui da segunda linha vai multiplicar com o primeiro elemento da coluna do autovetor. Então, 2 vezes x
mais 3 menos 1, que multiplica o segundo elemento aqui da coluna do autovetor. 3 menos 1, que multiplica y. Tudo isso vai ser igual a 0. Que outra conclusão que eu tiro aqui? Que o meu y é igual a menos x. Então, eu nem precisava, né, ter feito as duas equações. Com uma equação só você já tira essa relação, que o y é igual a menos x. Resposta. Os autovetores da matriz A podem ser quaisquer valores de V, desde que seja estabelecida a condição y igual a menos x. Então pode ser qualquer valor, tanto que seja estabelecida essa condição aqui. Beleza? Vamos encontrar agora para o autovalor 4. Então como que nós vamos encontrar aí o autovetor para o autovalor 4? Agora a gente vai substituir aqui no lugar do lambda, nosso autovalor, o 4. Então a única diferença é que a gente vai ter que incluir o 4 aqui. Mesma coisa, pessoal, 2 menos 4 que multiplica x, mais 1 que multiplica y, que tem que ser igual a 0. Eu vou encontrar a primeira equação, que vai me dizer que o y tem que ser igual a 2x. E a segunda equação, 2 multiplica x, 3 menos 4 multiplica y. 2x mais 3 menos 4 multiplica y tem que ser igual a 0. Eu tenho que, então, que o y tem que ser igual a 2x. Então, a resposta. Os autovetores da matriz A podem ser quaisquer valores de V, desde que seja estabelecida a condição y igual a 2x. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima.